entender exatamente qual é o tamanho do problema que a Venezuela tem com o Brasil, mas o problema é do Brasil. Tá aqui, a dívida da Venezuela com o BNDES. Por que é o BNDES? O BNDES foi usado pelo governo Lula para financiar as exportações brasileiras e serviços. Então financiava, na verdade, construtoras brasileiras que tinham obras na Venezuela, como também tinha em Moçambique, em Cuba, que também estão devedores em relação ao BNDES. Os pagamentos atrasados hoje da Venezuela em relação ao BNDES estão na ordem de 682 milhões de dólares. Isso equivale, hoje a cotação está em torno de 5, né? 3 bilhões e 410 milhões de reais. Por que é importante saber isso aqui? Porque parte disso está coberto, aliás, dos 658 milhões de dólares, ou seja, 3,2 e 3,4 bi, estão cobertos por esse negócio aqui, chama-se, Fundo Garantidor de Exportações. O BNDES, quando, obviamente, empresta dinheiro para essa obra de uma construtora fora do país, uma exportação, no caso a exportação de serviço, ele não assume o risco. Quem banca isso como fiador é o governo brasileiro. E o governo brasileiro, você sabe, somos todos nós. Aí o dinheiro do contribuinte foi usado para bancar esse atraso da Venezuela. 658 milhões é o que a Venezuela está atrasado, que foi já garantido por esse fundo. Ainda para se ter uma ideia, tem parcelas a vencer de 123 milhões de dólares. Quando a gente olha para esse valor aqui, quer dizer que o contribuinte está pagando essa dívida. E aí, esse aceno do presidente Lula, extremamente, do ponto de vista ideológico, simpático a Nicolás Maduro, não explica exatamente como é que esse problema vai ser resolvido. Que tipo de outra parceria pode ser importante para o Brasil com a Venezuela, sendo que ela é devedora e ela não apontou ainda uma forma de resolver esse problema. Detalhe, a Luciana falou sobre Abreu e Lima, por exemplo, foi trágico para o governo brasileiro e para o BNDES. Não o BNDES, porque o governo vai lá e banca, né, como fiador. Todas as parcerias de obras que foram construídas lá na Venezuela foram trágicas também, essa parceria foi trágica. Não tem nada de positivo na relação do ponto de vista comercial, do ponto de vista objetivo, de trazer benefício para o governo brasileiro. Porque nações, como se diz em diplomacia de gente grande, não tem amigos, nações têm interesses. E interesses, obviamente, podem ser convergidos para ter uma boa relação. Mas você não faz favor para ninguém. Ninguém fez favor para o Brasil. E quando fez, obviamente, cobrou caro. É da lógica das relações internacionais. Por que o governo faria agora esse favor? Tanto que o governo, pelo menos, cogitou a possibilidade de fazer um favor à Argentina. Você se lembra que lá no começo do ano, nós tratamos aqui, logo no começo do governo Lula, de que o presidente argentino veio ao Brasil para pedir dinheiro do BNDES para concluir um gasoduto interno na Argentina. Não tinha uma ligação com o Brasil, não haveria essa transferência de gás para o Brasil. E o Brasil, em tese, nem precisa desse gás argentino, só para você ter ideia da situação. Serginho, vamos só relembrar essa tela que foi do começo do ano, que é uma situação justamente. O Brasil hoje, por exemplo, para você ter uma ideia, a Argentina tem 16 milhões, a malha de gasodutos tem 16 milhões de quilômetros. Para você ter uma ideia, o Brasil tem 9 milhões e 400. Pensa bem, 9.400 em milhões de gasodutos, de quilômetros em gasodutos. Ou seja, é muito pouco perto da Argentina. Se olhar para os Estados Unidos, 507, 225 da Europa, é bastante coisa, né? Para se ter uma ideia, vamos lá. 45% do gás produzido pela Petrobras, pelos produtores brasileiros, tem que ser reinjetado, porque a gente não tem dois tipos de gasoduto. O de transporte, é o que sai exatamente da mina de exploração, e o de distribuição. Vamos lá, só para a gente mostrar outra tela aqui rapidamente, para a gente mostrar essa situação. Olha como cresce a produção brasileira, mas olha como a gente tem que reinjetar, porque obviamente você não tem gasoduto. Nesse momento, a gente não tem ainda esse empréstimo, porque houve essa denúncia. Daí a questão com a Venezuela é, interessa realmente para o Brasil essa parceria? E o governo está pensando no Brasil, o governo Lula está pensando no Brasil, ou em posições meramente ideológicas com o Nicolás Maduro? A gente vai continuar falando desse assunto daqui a pouquinho, tá? Aliás, que teve repercussão no Congresso Nacional, essa vinda